Agora no Jornal da Manhã, a opinião de Vera Magalhães, som e imagem. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago. Bom dia a todo mundo aí no estúdio e a quem nos acompanha nesta manhã de terça-feira. Ô Vera, e todo mundo de olho nos Estados Unidos, na Casa Branca, para a reunião entre Jair Bolsonaro e Donald Trump. Quais os principais temas dessa conversa entre os dois presidentes, Vera Magalhães? Pois é, Thiago, o principal interesse dos Estados Unidos na reunião com o Brasil, na reunião entre Trump e Bolsonaro, é obter do Brasil um alinhamento o mais próximo possível na questão da Venezuela. Portanto, uma questão geopolítica. Os Estados Unidos não falam abertamente em alguma solução militar para o país vizinho aqui ao nosso, mas não querem tirar totalmente essa possibilidade da mesa, querem deixá-la como uma possibilidade aí, em último caso Nicolás Maduro permaneça e insista em permanecer no poder, mesmo com o autoproclamado governo de Juan Guaidó. O Brasil, por seu lado, não quer nem ouvir falar em saída militar na Venezuela. Os militares brasileiros são muito cuidadosos nesse aspecto e dizem que a nossa intervenção vai se limitar ao que foi até agora, reconhecer o governo de Guaidó, fazer manobras diplomáticas para instar Maduro a entregar o poder, fazer uma transição de forma pacífica, mas nunca fazer nenhuma intervenção militar nos Estados Unidos. Vamos ver em que ponto os dois presidentes vão chegar nessa conversa. Qual será a retórica adotada na conversa e no comunicado que eles farão posteriormente no Salão Oval a respeito da Venezuela. O Brasil tem sido até aqui mais cauteloso e mais refratário a qualquer possibilidade de uma saída militar. O que os Estados Unidos gostariam que o Brasil fizesse é que fosse mais proativo no convencimento dos oficiais venezuelanos a que desertassem ou a que passassem para o lado do Guaidó, com a garantia brasileira de que eles teriam suporte numa transição e num futuro governo. Eu não sei se o Brasil vai dar ainda este passo, é um passo também que inclui uma espécie de uma diplomacia por baixo do pano, porque tem que ser feita fora dos canais oficiais. Os canais oficiais das nossas Forças Armadas com as venezuelanas estão mais ou menos obstruídos. Isso teria de ser uma ação ali, mais ou menos de bastidores dos militares brasileiros. Não se sabe se eles vão concordar com isso. Tem ainda uma pauta econômica, Thiago, que interessa mais ao Brasil. O Brasil gostaria de obter um apoio oficial dos Estados Unidos para a sua entrada na OCDE, a Organização de Comércio. Mas isto é difícil. Os escritórios de comércio norte-americanos não referendam não chancelam essa pretensão brasileira. Ela teria de ser fruto de um convencimento do Bolsonaro para com o Trump, algo pessoal entre os dois presidentes, que os especialistas aí na diplomacia dos dois países e os especialistas que acompanham a viagem não descartam totalmente. Para Trump interessa ter um aliado incondicional, como o Bolsonaro vem se mostrando aqui no continente. Isso não vinha acontecendo nos últimos governos brasileiros. É interessante para o presidente que enfrenta a sua reeleição no ano que vem construir pontes seguras com o maior país da América do Sul. Portanto, poderia ser uma concessão extra dada ao Trump para o Brasil, para reforçar esses laços e reforçar o alinhamento total que o Brasil vem demonstrando em relação aos Estados Unidos. O que já está mais ou menos acordado que vai sair dessa visita, essa cooperação militar e tecnológica em Alcântara, que interessa de alguma maneira aos dois países, mas que ainda não se sabe os termos exatos em que se dará, e também alguns acordos pontuais, setoriais, econômicos. Tem questões que interessam aos dois lados, etanol, os Estados Unidos pedem aí a retirada da taxação do etanol americano, mas é algo que pode ferir os produtores aqui brasileiros, então a ministra Tereza Cristina é contra, e também para o trigo. Os Estados Unidos querem que o trigo americano entre no Brasil com uma taxação menor. O Brasil tenta fazer com que sejam retiradas algumas barreiras das nossas carnes, carne tanto bovina quanto carne de porco. Vamos ver se vai evoluir alguma coisa nessa pauta aí mais pontual de comércio exterior, Thiago. Ô Vera, ontem, no segundo dia da viagem, o presidente concedeu uma entrevista à Fox News e fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Qual foi a tônica dessas falas, hein?
Ele falou pra caramba, falou nessas duas ocasiões em que você mencionou e também falou numa reunião de investidores ali na Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Ele mesclou nas duas ocasiões assuntos domésticos e assuntos da viagem e uma pauta ideológica, que é aquela preferida por ele, e algumas pinceladas de economia. Tiago, a pauta ideológica foi a tônica. Na maioria das falas. Falou sobre Venezuela, falou sobre como está sendo bem recebido nos Estados Unidos, apoiou a construção do muro que Donald Trump pretende construir na fronteira com o México, fez isso na entrevista da Fox News, disse que a maioria dos imigrantes vai aos Estados Unidos com más intenções, e então a proposta do muro está correta. No encontro com os investidores na Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, ele disse que assim como Trump quer a América grande, ele também quer um Brasil grande e, portanto, emulou o slogan de campanha do presidente Donald Trump, e em todas essas ocasiões se mostrou muito encantado com a receptividade que vem recebendo nos Estados Unidos. Disse que foi muito bem recebido na CIA, que recebeu até uma medalha com as inscrições bíblicas que ele tanto gosta de citar, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Diz que encontrou isso num mármore lá na CIA, que então ficou muito bem impressionado. Você vê um presidente muito satisfeito, acompanhado pelo filho a maior parte do tempo, Eduardo Bolsonaro, e muito vocal em dizer que agora é um novo tempo, que é uma nova era em que o Brasil apoia os Estados Unidos, não tem mais um governo hostil aos interesses americanos e que, portanto, isso deve ser celebrado. Nas questões domésticas, ele falou um pouco sobre a reforma da Previdência. Bolsonaro disse na live, ao lado do filho, que gostaria de não fazer a reforma da Previdência. Foi um momento sincericídio do presidente, mas que ela é necessária, uma vez que sem ela o Brasil vai quebrar. Que ele admite que o Congresso poderá fazer alterações na medida, mas que ela é necessária porque sem isso o país quebra. Citou o exemplo da Grécia e de outros países em que aconteceu esse fenômeno em que as previdências simplesmente quebraram por falta de reforma. Tiago, então o presidente está muito vocal, tem falado bastante de improviso aqui. Vamos ver como vai ser a declaração dos dois depois do encontro ali a sós entre Donald Trump e Jair Bolsonaro, que é o grande momento da viagem, acontece hoje, na manhã de hoje ainda. E estaremos também aguardando depois a sua análise aqui na programação da Jovem Pan. Vera Magalhães, bom trabalho, até mais tarde. Ótimo trabalho para vocês e até mais tarde, Thiago.